De Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou a pastora Anny Jéssica e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre casamento e não tem como eu falar sobre restauração de casamento, sobre casamento, sem falar do meu casamento e da restauração, né, do que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo. Quero dizer que me sinto honrada por poder compartilhar um pouco da nossa história, porque eu sei que a nossa história, ela inspira outras pessoas que estão passando por situações parecidas ou até mesmo iguais, né? Então, as nossas guerras, as nossas feridas saradas em Deus, elas são testemunhos e são ferramentas de cura que servem para ali incentivar outras vidas a permanecerem na posição que Deus chamou. Porque o segredo de ter um casamento restaurado é estar na posição que Deus quer que você esteja. Muitas das vezes nós queremos abandonar nossa posição devido nós estarmos passando pela luta, pelo momento de dor. E a primeira coisa que a gente quer no momento de dor é abandonar. Por quê? Porque ninguém quer passar. Nós queremos vitória, nós queremos que Deus faça, mas nós muitas das vezes não queremos passar pelo processo para vencer as barreiras, para termos a vitória naquilo que a gente está lutando, que a gente está perseverando. Então, eu casei com 17 anos, né? E quando eu casei, eu já tive um momento de luta dentro do meu lar, pois casei nova, casei inexperiente, fui uma menina inexperiente para dentro de um casamento, porque não tem um manual, você vai aprendendo com o decorrer dos dias, da situação que você vai ter que enfrentar. Então, eu não tinha experiência nenhuma com casamento, então eu tive que amadurecer na base da luta, na base do processo. Com um ano de casada, eu já comecei a passar por diversas provações. O meu esposo, ele se desviou do caminhos do Senhor. Eu casei dentro da igreja, a gente casou tudo certinho, como manda a lei, tudo debaixo da autorização de Deus. Só que nem sempre, porque você está debaixo da autorização de Deus, não significa que você está ausente de lutas. Porque o que nós vemos hoje é mulheres que casam debaixo da autorização de Deus e muitas das vezes dizem assim, mas eu casei debaixo da autorização de Deus e eu estou passando por isso. Eu casei debaixo da autorização de Deus e eu passei por lutas grandes dentro da minha casa. Mas você casando debaixo da obediência de Deus, você tem o Senhor do seu lado para lhe ajudar nas guerras que você vai passar. Então, meu esposo, ele se desviou, começou a beber, começou a ir para festa, começou a sair, começou a ali fazer o que ele queria, né? E eu sempre, na perseverança, dizendo a Deus que eu não aceitava aquela situação, porque eu tinha casado com uma pessoa que era serva do Senhor. E eu já tinha casado para não passar por esse tipo de situação. Mas mesmo assim eu tive que passar. A minha mãe, ela aguentou diversas traições do meu pai, mas eles não eram da igreja. Eles se converteram depois. Eu vendo aquilo dentro de casa, eu disse a Deus que eu não queria aquilo para a minha vida. Que eu não queria. E eu tive que passar praticamente coisas que a minha mãe passou dentro da minha casa, né? Eu disse a Deus que eu não suportaria passar o que a minha mãe passou. E Deus me provou exatamente naquilo que a minha mãe passou, né? E meu esposo, ele saiu da igreja.
A gente foi embora para Santa Catarina e lá ele se desviou totalmente, foi para o mundo das drogas, usuário de cocaína. E eu não sabia que ele era usuário de cocaína, porque não tinha como eu saber. Eu nunca namorei com alguém que usava ou que bebia, então eu só sabia que a pessoa estava bêbada por causa do cheiro que a pessoa transmitia ao bebê aquilo ali. Então eu não sabia, eu não tinha discernimento para saber que aquela pessoa estava fazendo essa coisa. Então, um certo dia eu pedi para o Senhor me revelar o que estava acontecendo, porque o meu esposo, ele passava de 5 dias fora. 5 dias fora sem vir em casa. Ele nunca deixou faltar nada dentro de casa. Nunca deixou faltar nada dentro de casa. Mas em compensação, ele deixou faltar a presença dele. Ele não deixava faltar as coisas materiais, mas a presença dele faltava. E o que a gente quer é a presença da pessoa, muitas das vezes. Então, ali eu fiquei muito triste com aquela situação e eu queria saber o que era que estava acontecendo. Eu disse, Deus, eu preciso saber. Eu estou numa cidade longe da minha família. Meu esposo, ele é uma pessoa muito boa, independente do que ele praticava ou não. Então, eu preciso saber o que ele está fazendo. Se ele tem outra família, se ele tá com outra mulher, porque para uma pessoa passar 5 dias fora de casa, sem vir em casa, tem alguma coisa aí. Até então eu pensava que ele era viciado em jogos. Eu pensava isso. E teve um dia que eu disse a Deus assim, Senhor, hoje eu quero que o Senhor me revele, porque eu não aguento mais essa situação. Deu 10 horas, ele não chegou em casa. Deu 12 horas, ele não chegou em casa. Deu 1 da manhã, ele não chegou em casa. Eu disse, Deus, eu vou sair agora de casa. Da minha casa para o ponto de ônibus era mais ou menos como se fosse 1 quilômetro a pé. E tinha muita lama, porque a estrada ela não era calçada. Isso lá em Florianópolis. Você sair de madrugada em uma cidade grande, sozinha. E eu disse a Deus, Deus, eu vou hoje descobrir o que ele está fazendo. Porque ou o Senhor me diz hoje o que ele está fazendo, ou eu só venho para casa quando o Senhor me mostrar, me levar lá no local. Eu tinha certeza que Deus ia me levar no local. Eu tinha certeza que o Espírito Santo ia me conduzir até lá, onde era que ele estava. Porque quando ele estava aqui, no Ceará, que ele saía, Deus me revelava o local que ele estava. Deus me dizia onde era que ele estava. Não era ninguém que me dizia, Deus dizia, ele está em tal local, ele tá lá, pode ir. E eu pegava muitas das vezes o carro, peguei com minha irmã, e a gente foi, passou lá em frente e ele estava no local que Deus me disse que ele estava. Só que o Senhor dizia assim, não para porque ele não está sóbrio e o que está nele vai te afrontar. Então tu não para, porque vai se manifestar. Então eu passava só para ter a certeza que era Deus que tinha me falado aquilo ali. E eu olhava ele e saía de longe e ia para casa. E nesse dia eu não sabia, porque ele sempre ia beber e tal, mas ele voltava. Só que lá em Santa Catarina ele passava de dias fora. E esse dia eu fiquei muito triste. Eu disse, Deus, eu quero que o Senhor me revele, assim como o Senhor me revelou lá, ó, o local que ele está, o Senhor vai me levar lá. Eu não tinha carro, não sei dirigir carro, sei dirigir moto, mas a moto ele tinha ido na moto. Ele ia pro trabalho, do trabalho não voltava mais. Então eu fui pro ponto de ônibus. E eu fiquei no ponto de ônibus, isso tarde da noite. E do outro lado do ponto de ônibus, chegou uma pessoa, me emocionou muito, porque foi uma experiência muito grande. E essa pessoa ficou parada lá no ponto de ônibus. Era uma pessoa alta, morena. E eu conversava com ela, eu dialogava, eu falava, para onde é que você está indo? Aí ele falava assim, eu estou indo lá para baixo. E eu disse, mas já passaram tantos ônibus indo. Eu estava indo para cima e ele estava descendo. E você não pega esses ônibus.
E ele disse, não, é porque não é o certo, eu estou esperando pegar o ônibus certo. E eu conversando com aquela pessoa do outro lado, isso, um homem. E ele perguntava assim, para onde é que você tá indo? Eu disse, eu tô indo atrás do meu marido. Eu tô indo atrás do meu marido. E você sabe onde é que ele tá? Eu disse, não sei, mas eu vou saber porque Deus vai me levar lá. E eu fiquei conversando com aquele homem e nenhum ônibus passava. E de repente Israel chega, que é um amigo do meu esposo, e disse assim, teu tio ligou para mim, porque até então meu tio morava comigo. Teu tio ligou para mim e disse que tu tinha saído de casa. E eu vou falar toda a verdade do que o seu marido tá fazendo. Aí foi aonde onde eu fiquei sabendo que ele era usuário de cocaína. Só que quando o carro chega, o homem desaparece. E eu entendi que ali era um anjo que Deus tinha colocado para cuidar de mim. Porque não passou nenhum ônibus. E enquanto eu não saí daquele local, isso é só para quem crê. Enquanto eu não saí daquele local, enquanto não chegou ninguém, a pessoa estava lá. No momento que chegou, no momento que eles chegaram, meu tio, a namorada e o Israel, desapareceu a pessoa. Eu conversava com ela. E depois de muito tempo, foi que eu vim entender. Porque Deus me revelou. Deus disse, tu lembra daquele dia? Porque no momento da aflição, no momento da angústia, a gente não vê nada. A gente não visualiza nada. Porque a gente só foca no problema. E eu disse, eu lembro naquele dia. O Senhor disse, o meu anjo estava acampado ao redor dos que o temem, e eu coloquei um anjo para acampar no teu redor. Aquele homem era o meu anjo que estava lhe protegendo. Porque não passava, eu fiquei quase 2 horas no ponto de ônibus, esperando, não tinha um pé de pessoa na rua. Só que eu disse a Deus que o Senhor iria me revelar naquele dia o que era que ele estava fazendo. E Deus me revelou. E ele me levou para dar uma volta, para me se acalmar. E eu me acalmei. E ele me levou para a casa dele, juntamente com a esposa dele. E eu fiz ali as minhas malas. Eu fiz as minhas malas para mim ir embora. Porque eu ia embora. E ele escondeu minhas malas, porque eu ia pegar o voo no outro dia. Eu disse, não. Eu vou embora, porque quando nós estivemos dentro da situação, a primeira coisa que nós queremos fazer é abandonar a situação. Eu disse, eu vou embora daqui, compre minha passagem. Só que o amigo dele guardou as minhas malas lá na casa dele escondida. E no que ele escondeu, não tinha como eu viajar sem mala. E daí eu fiquei lá na casa dele durante uns 2 dias. E o Senhor falou comigo que não era para me abandonar ele através do amigo que nem crente era. O Senhor falou assim através da boca dele. Tu vai deixar ele? Se tu for deixar ele agora neste momento, ele vai se afundar mais ainda. Mas se tu segurar na mão dele, o amigo falando para mim. Se tu segurar na mão dele, tu vai ajudar ele a sair dessa situação. Ai, Deus. E eu disse, Deus, como é que eu vou fazer isso? E o Senhor disse para mim, fica. E eu comecei a lutar. Eu já estava tentando engravidar há um tempo e não conseguia. Nessa semana de atribulação, descobri que eu estava grávida. Meu Deus. Descobri que eu estava grávida da Esther. E aí, eu comecei a passar pelo processo grávida da Esther. E depois de 6 meses eu vim embora porque a minha gravidez era de risco. Eu estava com começo de pré-eclâmpsia, minha pressão era muito alta, então ele ficou. Só que eu tinha um trauma muito grande, que quando eu ligava para ele não atendia, eu começava a me tremer, porque eu já sabia que ele estava fazendo coisas erradas. Então toda vida que eu ligava para ele, que ele não me atendia na hora,
eu começava a me tremer todinha, eu ficava agitada. O meu corpo começava a tremer, saía no meu corpo devido do que eu passei com ele e do processo que a gente estava passando. Então eu pedia para ele, faça qualquer coisa, mas me atenda. Não deixa eu sem atender porque eu tô grávida. E eu já começava, minha pressão já começava a explodir, já começava, ia para 18, 19 e ficava muito alto, eu passava muito, muito mal. E aí a Esther nasceu e ainda a gente ficou naquele processo. Até então eu decidi que eu ia abandonar ele, porque eu estava lutando sozinha. Ele não estava lutando junto comigo. Eu estava tentando, mas ele não queria nada. E eu comecei a ficar desmotivada em orar pela minha casa, em orar pela minha família. E comecei a me achar gorda, comecei a olhar para os meus defeitos, comecei a ver que eu era uma pessoa feia, eu me via feia, eu engordei, eu fiquei com 104 quilos, eu comecei a ficar naquele processo de abandono, sabe? Não queria me arrumar, não queria sair de casa, porque eu achava que quando eu saísse de casa, todos estavam olhando para mim. Então aquilo ali me traumatizava. Então eu decidi vir embora, eu deixei ele lá e eu decidi vir embora. No que eu decidi vir embora, eu fiquei na casa da minha mãe, comecei uma dieta. E comecei a cuidar de mim. E comecei a cuidar do meu corpo. E Deus falou para mim voltar para lá. Porque através do meu voltar, Deus ia transformar e ia restaurar a vida dele. E eu disse a Deus que eu não iria voltar porque eu já estava bem melhor. Eu já estava praticamente sarada. E eu não queria mais voltar para a zona da onde eu fui ferida, da onde eu fui machucada. Então eu disse, eu não quero voltar para lá porque eu fui ferida lá, eu me machuquei lá. Eu tô ficando boa agora, se eu for para lá, toda a casca vai sair da ferida. Sim. Então eu não quero isso, eu não vou voltar. Eu disse a Deus, eu não vou. Peguei a moto da minha mãe, a Bis, fui andar no balão e ali eu estava muito angustiada, pedi a Deus, isso aqui eu tô resumindo, né? Tem muita coisa. Aí eu andei no balão, que tem um balão aqui, e eu olhei pra mim. No que eu olhei pra mim, eu disse, Deus, eu queria morrer. Eu queria morrer porque eu não sou feliz. Não foi pra isso que eu nasci. Então, permita pedir pra Deus. Permita que uma carreta passe por cima de mim. E aí eu ouvi uma voz que dizia assim, volte. E eu disse, eu não vou voltar. E a voz falou, volte. Fui lá na casa da irmã G, no Gama, peguei a pista, passei a ponte, fui lá na casa dela. Chegando lá, ela diz, mulher, assim eu falo contigo, volte. Assim que eu botei os pés na casa dela. E eu disse a Deus que eu não iria voltar. Que eu não iria voltar mais uma vez. E o Senhor disse, sou eu que estou mandando. Eu disse, Deus, eu já voltei, eu já vim, já fui, e nada aconteceu. Só que o Senhor disse, dessa vez é diferente. Dessa vez sou eu que vou contigo. Dessa vez é eu que irei adiante de você. E isso a gente se falava só casualmente, sabe? Foram quase 6 meses assim. Quando eu cheguei lá, ele já estava em processo de libertação, só que eu não sabia.
Ele já estava na igreja, eu não sabia. Ele já estava buscando o Senhor, eu não sabia. E quando ele ligava para mim, eu tinha raiva. Eu tinha muita raiva dele me ligar, eu ouvir a voz dele, o inimigo botou raiva no meu coração. E eu disse assim, eu vim porque Deus mandou. Mas agora você vai ter que fazer eu gostar de você de novo. Você lembra que quando nós fomos casar no namoro, você me conquistou? Pois agora você vai me conquistar de novo. Porque eu vim por uma obediência. Mas o que eu não sinto mais, eu não tenho mais sentimento por você. E ele, bem assim, ele disse, não, eu vou conquistar. Ele disse, eu vou conquistar você. Ele é um guerreiro. Eu sou um guerreiro, mas ele também é um guerreiro. E ali a gente começou a trabalhar no nosso casamento. E Deus lançou uma palavra sobre a missionária G de São Paulo. E o Senhor... Só que quando essa palavra que ela lançou, nós já tínhamos passado por este processo. Nós já tínhamos passado por esse processo. Nós estava bem já, ele já tinha se libertado tudo. Só que Deus liberou uma palavra para elas e para me entregar, só que ela não sabia. Ela diz: hoje Deus está te dando um amor diferente para o teu esposo. E Deus está dando um amor diferente a ele por ti. Hoje nós falamos sobre isso, mas não dói. Não dói. É como se fosse com outra pessoa e não fosse comigo nem com ele. A gente fala porque a gente viveu, mas é algo que hoje não nos machuca. Deus tirou ele lá do fundo do poço. Deus libertou ele. Ele é crente. Ele é crente de verdade. Ele é um homem de Deus. Deus limpou, Deus sarou, Deus transformou. Amém. Deus transformou ele de uma forma. Ele tem o quê? 9 anos. 9 anos que, para a glória do Senhor Jesus, ele está liberto na presença do Senhor. Ele está caminhando com Deus. E quando Deus disse que era ele que iria na minha frente, foi realmente o Senhor. Mas eu perseverei muito tempo. Foram 7 anos, irmãs, de luta. 7 anos eu perseverei, eu orei, eu jejuava. Eu queria o meu casamento. Eu queria a minha família. Só que os anos vai passando. E quando os anos vai passando, você vai esmorecendo. O que o profeta Abacuque ele diz? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que no meio dos anos? Porque todo começo você tem garra para lutar. Mas quando os anos vai passando, você vai esmorecendo. E você não quer mais lutar, por quê? Porque você não vê nada acontecendo. E chegou um momento que eu não estava vendo mais nada acontecer, então eu queria desistir. Só que no momento que eu queria desistir, Deus me deu força para continuar. Por um período de 6 meses, eu quis desistir. Foram 7 anos, no período de 6 meses eu quis desistir. Só que quando eu quis desistir, quando as minhas forças desanimaram ali, e eu fiquei reta com o chão. Você sabe o que é que você ficar reta com o chão? Eu fiquei reta com o chão. Eu disse assim, eu tô reta com o chão e daqui eu não vou sair mais. Porque eu não tenho forças para sair, eu não tenho forças mais para pelejar. Eu não tenho forças mais para lutar. Aí foi aonde Deus disse, agora a peleja não é mais tua. Agora a peleja não é mais tua. Por quê? Porque tu usou todos os teus recursos. Tu tentou fazer de todas as formas, mas agora quando tu reconheceu que não era mais tu e que tu não tinha mais nada, agora eu vou entrar na situação. Eu vou entrar na situação para fazer. Eu vou entrar na situação para mudar, para tu saber que não é a tua força mais, mas que sou eu que irei transformá-lo. E eu estava ali. Foi quando Deus me levantou, comprei minha passagem
Voltei para lá e Deus começou a operar. O interessante é que ele estava nesse processo de libertação, mas ainda ele caiu uma vez. Ele caiu uma vez. E dessa queda que ele caiu, nunca mais ele caiu. Porque foi aí onde ele teve um encontro verdadeiramente com Deus. Ele disse para mim, segundo ele, que ele estava indo buscar o bolo, que era aniversário da nossa filha Esther. E no caminho para ir pegar o bolo, um amigo que estava com ele ofereceu. E ele disse, não, eu não quero. E o amigo ali que ofereceu, ficou oferecendo, ele pegou e ele caiu. Só que ele disse que quando ele cheirou a cocaína, ele disse que sentiu um arrependimento tão grande dentro da alma dele, que ele disse que parecia que ele ia morrer. Porque ele começou ali, o Senhor falar com ele, dizer, tu foi para pegar um bolo, pro aniversário da tua filha, da tua esposa, tua filha, tudo esperando para comemorar o aniversário dela, e tu fez isso. E tu fez isso. E ele disse que ali bateu um arrependimento dele, uma tristeza muito grande. E quando ele chegou para cantar os parabéns, como eu disse para vocês, eu não tinha experiência com isso. Então, eu vendo, eu não sabia. Só que eu vi que o semblante dele não foi um semblante de alegria quando ele voltou. Ele voltou com um semblante muito triste. Parecia que alguém tinha morrido, sabe? Parecia que alguém tinha morrido. E ali, Deus tratou dentro dele. Foi como se ele dissesse assim, não, aqui já deu o que tinha dado. E ele disse que Deus tinha dito para ele que ali era a última vez. E que se ele fizesse outra vez, o Senhor o recolheria. O Senhor o recolheria. Ele não ia ficar vivo. E ele tem muito testemunho, porque eu orei muito por ele. Ele era usuário. Ele ia nas bocas pegar cocaína. E uma certa vez ele me contando, ele disse que foi pegar. Quando ele chegou, a polícia estava lá, um tiroteio, e ele passou como se fosse invisível pela polícia. A polícia atirando em todo mundo lá, e ele disse que ele passou no meio da polícia e era como se ele tivesse invisível. E ele diz, o Espírito Santo toda a vida me protegeu. O Espírito Santo toda a vida esteve comigo e eu não vou mais desonrar quem esteve comigo todo este tempo. Porque Deus livrava, nós orava, nós botávamos o joelho no chão, sabe? E antes dele fazer qualquer coisa, Deus sempre me revelava. Ele estava lá em Santa Catarina, quando ele estava fazendo as coisas erradas, Deus usou uma irmã para mim e disse, teu marido está te traindo. E eu disse, isso não pode ser. Como é que ele vai me trair? Não, ele não vai me trair. Não, eu confio nele, ele não vai fazer isso. Ele pode fazer tudo, menos isso. Isso não, pode fazer tudo, mas trair não. Ele não vai fazer, isso não. E ela disse, ele tá traindo. Eu disse, não tá. E ali eu disse, aí eu fiquei com aquilo ali também, disse, não tá. E realmente ele estava me traindo, porque toda vida que ele cheirava, ele ia se prostituir. Então, ele dava legalidade. Então, como era que ele iria ter uma esposa dentro de casa, se toda vida que ele cheirava, ele ia para os prostíbulos, ele fazia tudo o que ele queria, então quando ele chegasse em casa, ele não ia me olhar como esposa, ele ia me olhar como amiga. Por quê? Porque ele já tinha lá fora, né? E aquilo ali me doía muito, porque eu achava que era por causa do meu peso, que era por causa que eu tava gorda, que eu tava feia. Até eu descobri que não era isso. Era pelo fato dele ter sido viciado na cocaína, e pelo uso da cocaína, ele procurava. Ele dizia pra mim que ele não conseguia chegar perto de mim, porque Deus não deixava.
Ele bêbado ou ele drogado, ele não conseguia. Ele disse, não consigo. Só se ele tivesse bom, mas bêbado. Então, quando o homem ele cheira cocaína, que ele bebe ali, devido à droga, ele vai procurar fora. Por quê? Porque ele sente desejo. Mas uma maneira dele me preservar, ele não vinha para casa.